Gente, eu tava assistindo agora um depoimento de uma moça, né, que quando ela era pequena, né, ela tinha 7 anos de idade, a mãe dela se juntou, se casou com um homem e ela passou, né, então a conviver com esse homem, né, ela com 7 anos de idade, e esse homem começou a abusar dela. Esse depoimento está no canal do Beto Ribeiro. Mexeu muito comigo, sabe? Exatamente. Eu não. Meninos, então, era. Eu tinha que correr, como o diabo foge da cruz. Não podia falar mesmo, porque apesar de toda a história, de eu ter sido ainda abusada por outros homens que ele mesmo procurava, ele tinha ciúme, Beto, até de eu olhar para a televisão. Como assim? Eu, eu não assistia novela, eu não assistia filme que poderia ser muito romântico. Porque a quantidade de mulheres, de crianças que podem estar passando ou passaram por situações assim não é brincadeira. O caso dela, eu vou entrar em mais detalhes sobre o caso dela, mas eu lembro que quando eu era criança, isso me aconteceu em relação a um vizinho, sabe? De que ele tentou ali, né, tocar em mim e tal. Também eu já ouvi relatos de amigas que disseram a mesma coisa, de homens ali tentando tocar nelas, tentando se aproximar, chegar mais perto. A quantidade absurda de mulheres que passam por isso diariamente, sabe, de crianças, né? Porque o que a gente tem que pensar da história dela é que ela era uma criança, ela tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu. O depoimento tá lá no canal do Berto Ribeiro, mexeu muito mesmo comigo, porque ela era uma criança apenas, e esse homem, né, continuou aquilo, né, ele fazendo isso com ela, e até chegar à intimidade. A mãe dela separou desse homem, e o que aconteceu? Ela ela convivia com esse padrasto. Não sei como que foi essa separação da mãe dela direito, mas ela convivia com esse padrasto e os abusos continuaram, ao ponto de que ela engravidou com, agora eu não tô me recordando qual a idade, mas ela era uma criança ainda, 16 anos. Eu vou confirmar essa informação. Ela engravidou e, gente, uma criança engravidar do padrasto, né? E ele falou, agora vamos ficar juntos, temos que ficar juntos. Esse é o relato dela. E eles ficaram juntos. A mãe dela ficou chocada quando soube, né, que isso estava acontecendo, porque ela pediu emancipação. E então, a partir daquele dia, ela, né, engravidou dele, foi morar e ocupou o espaço ali que era da mãe dela. E a mãe dela falou, mas como você vai fazer uma coisa dessa, né? Você sabe o jeito que ele é, como ele é ruim, né? Mas ela se sentiu sem saída. Gente, é um depoimento muito emocionante, sabe? Esse homem, ele tomou a mente dela de uma forma que não tem explicação. Mas, de certa forma, esses homens, quando agem sobre uma criança, né? É possível sim ele tomar a mente dessa criança. Porque ele vai trabalhando dia após dia a mente dessa criança, a mente da adolescente, a mente. Imagina, nós mulheres, tem relatos de mulheres que isso pode acontecer. De um homem ir trabalhando a mente dela ao ponto de que ela já não vai mais saber, tipo, se ela se perguntar quem sou eu, ela não sabe. Tem casos de mulheres que
sequestradas, por exemplo, né? Que eles mudam os nomes delas. Fala, olha, agora você vai se chamar tal nome. Você não é mais a fulana de tal. E ao ponto de que com muitos anos ali num cativeiro, essa mulher já não se identifica mais. Essa mulher não se conhece, ela não sabe quem ela é. E essa menina, o depoimento dela é chocante, sabe? Porque mostra o poder que um mal, que um homem ruim pode exercer sobre uma criança. Então nós temos que tomar muito cuidado quem a gente coloca do lado do nosso filho. Todas, e principalmente quem tem meninas. Não digo que os meninos isso não pode acontecer, mas quem tem meninas, né? Vamos ficar de olho, vamos ficar o tempo todo de olho. Acho que a mulher tem direito a ter um novo relacionamento quando o anterior, o pai da criança que ela está, não funcionou, né? Não deu certo, eles se divorciaram. Mas, gente, temos que ficar atentos o tempo inteiro, porque a maldade, ela às vezes vem disfarçada em forma de bondade, caridade. Você não percebe, sabe? Principalmente quando você tá ali encantada com um homem, você não vai perceber que aquele cara pode ser um algoz que vai tirar tudo de você, que vai tirar tudo de você e de seus filhos, que vai te roubar, vai roubar você de si mesma, né? E é complicado, é muito difícil. A manipulação masculina, quando ela acontece de uma forma, às vezes, até cruel demais. Às vezes, não, muitas vezes, muito cruel. Nós estamos aí vendo casos de mulheres que estão apanhando. O caso da Juliana, dos 60 socos. Tantos casos, gente, sabe? Tantos casos de violência contra a mulher, né? Por isso nós temos que trabalhar muito a nossa autoestima para quando a gente entra no relacionamento a gente perceber esse tipo de coisa, né? E já cortar ali logo no início, né? Antes de cair de amores, porque não é fácil não é brincadeira não. Eu sigo também a Dani Bugioni, né? Eu gosto de ler esses relatos dessas mulheres. São relatos chocantes, difíceis, tristes, que mexe com o profundo da nossa alma. Como que pode, né? Por que que um homem, um ser humano, faz mal a uma mulher, né? Sabe? É bem complicado. Acho que o mundo hoje em dia está muito complicado, muito difícil. Parece que piora, sabe? Com a tecnologia. Parece que, não sei, parece que tá piorando. E a gente tem que se cuidar, sabe? Temos que cuidar de nós mesmas, falarmos com nossas amigas, contarmos o que tá acontecendo. Se você tá passando por alguma coisa, conte a sua amiga, sabe? Relate a sua amiga, não deixe que a coisa tome outra proporção, porque pode ser muito pior lá na frente, muito pior. É isso, temos que ser fortes, gente, porque o mundo não tá fácil, não. Não tá fácil. E igual eu tenho uma criança de 4 anos de idade, a gente tem que ficar muito esperta, sabe? E por mais que a gente fique esperta, a gente nunca sabe, né? A criança tá ali convivendo na escola, né? Não é fácil. Não é brincadeira o mundo de hoje.